Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai estudar história. Em história, vamos falar da história do Brasil, né? Bem no comecinho, né? O que foi que aconteceu lá no início do descobrimento do Brasil, né? Então a gente vai relembrar. E aí, mais precisamente, vamos estudar sobre a história do café, né? Vamos relembrar essa história. E aí a gente tem a turminha do Maluquinho que vai nos ajudar, não é, a compreender e a relembrar essa história, certo? Mas antes da gente falar da história propriamente do café, a gente vai relembrar, né, o que se deu a essa história do café, né? A gente precisa também compreender, né, como que ele chegou no Brasil e o que era que já tinha no Brasil antes de acontecer esse cultivo do café. Vamos lá? Pois bem, né? A gente sabe que bem no início do Brasil, da história do Brasil, os índios já moravam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram, certo? E aí começou uma grande revolta, né, entre os portugueses e os índios. Por quê? Porque os portugueses queriam colonizar as terras brasileiras, só que os índios, né, eles não queriam fazer parte disto, né? E ainda mais, por quê? Porque os portugueses queriam usar os índios para serem escravos deles. E aí eles não queriam, muitos fugiam, muitos morreram por causa que não quiseram fazer parte dessa colonização, não quiseram trabalhar para os indígenas, para os portugueses, não é? Mas aí, o que foi que aconteceu? Alguns índios foram realmente trabalhar, mas aí os portugueses, né, eles chamaram mão de obra escrava de outro país, que foi a África. Então veio um navio negreiro da África para o Brasil, né, trazendo vários africanos para trabalhar aqui no cultivo da cana-de-açúcar, cultivo do café, né, na exploração do ouro, né, e muitas outras coisas que aconteceram aqui no Brasil, certo? E aí, né, pra gente não demorar muito, né, era só isso sobre a história do Brasil, vamos logo iniciar aqui um diálogo, né, entre a turminha do Maluquinho, né, onde eles falam sobre a história do café. Vamos ouvir o que é que essa turminha tem para nos dizer? Vamos lá! Quem aceita uma xícara de café? Alguém sabe de onde veio? Como chegou ao Brasil? O café originou-se na Etiópia e se espalhou pelo mundo. Seu cultivo foi propagado para outros países. A planta chegou no Brasil no século XVIII. Foi chamado ciclo do café. O cultivo favoreceu a economia e a modernização do país. O café se tornou o produto de exportação do país, enriquecendo grandes produtores que ficaram conhecidos como os barões do café. O café favoreceu a urbanização de São Paulo, do Rio de Janeiro, sustentou a economia do país, isso sim. O café é uma preferência nacional e está presente em todos os lares, né? Muito bem, então a turma do Maluquinho falou, né, que o café ele se originou-se aonde? Na Etiópia, né? E se espalhou por todos os lugares do mundo, né? E ele chegou no Brasil em que século? No século XVIII, não é? E aí foi chamado o quê? No Brasil foi chamado ciclo do café. Por quê? Porque teve muitas exportações, né? Ou seja, foram exportados muito café saindo do Brasil para outros países, né? E se teve muita exportação, então a economia do Brasil, do nosso país, melhorou muito. A economia, né? Dinheiro, né? Então teve muito dinheiro para o nosso país e assim algumas capitais, né? Algumas cidades do nosso país se urbanizaram, né? Viraram cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, não é? E também, né, o café foi o que sustentou a economia do nosso país, né? Que levantou ele para frente, que fez com que ele crescesse, não é?
E a gente sabe que o café, né, ele é uma das preferências, né, tem que estar todo dia na nossa mesa, né, de manhã, às vezes até mais vezes durante o dia, não é verdade? E aí, gostaram da história do café? Ah, muito bem. Por hoje é só e até mais.